Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e o episódio de hoje tem por tema Modelando os elétrons. Na verdade, o nosso 12º episódio da série de modelos atômicos e hoje nós vamos falar de maneira um pouco mais aprofundada sobre o conceito de função de onda, conceito esse que nós vimos no episódio anterior. Não sei se vocês se recordam, eu falei com vocês que seria mais fácil para os cálculos e também para análise qualitativa escrever a função de onda não em coordenadas cartesianas, em coordenadas x, y e z, mas em coordenadas esféricas, coordenadas do tipo r, θ e φ. Eu falei também que é mais fácil trabalhar com essa função escrita em coordenadas esféricas como sendo produto de duas funções independentes. Uma que eu chamo de parte radial, que depende apenas da variável r, da variável radial, e a outra parte que é chamada parte angular, que depende das variáveis angulares de θ e φ, que são ângulos. Essa parte angular ela também é conhecida como esféricos harmônicos. Então, parte angular da função de onda e esféricos harmônicos são sinônimos. Então, quando eu divido a função de onda como um produto de duas funções, cada uma dessas duas funções me dá uma informação diferente a respeito da função de onda e, consequentemente, a respeito do comportamento do elétron. A parte angular, por exemplo, vai nos dar informação do formato do orbital. O orbital vai ser de um jeito ou vai ser de outro jeito, é culpa do esférico harmônico. Por outro lado, a parte radial vai nos dar uma informação sobre a extensão do orbital. Ou em termos mais formais, ele vai nos dar o nível de energia do orbital. O que significa isso? Todos vocês conhecem lá o diagrama de energia, que aqui no Brasil é conhecido como diagrama de Pauling. Lá nós temos orbitais 1s, 2s, 3s, 2p, 4p e assim por diante. Vamos pegar, por exemplo, o orbital 1s, 2s, 3s. A parte angular desses três orbitais, do esférico harmônico, é exatamente o mesmo. Porque os três apresentam o mesmo formato, os três são esféricos. E quem é o responsável por isso é a parte angular. A diferença do nível de energia, o fato de ser 1s, o s do primeiro nível, ou 2s, o s do segundo nível, ou 3s, o s do terceiro nível, é culpa da parte radial da função de onda. Então, se nós olharmos aqui, nós temos essas duas funções correspondem a orbitais diferentes, mais especificamente a função de cima corresponde a um orbital do tipo S, que é esférico, a função de baixo corresponde a um orbital do tipo P, que é essa dupla elipse, e o responsável pela forma diferente desses orbitais é justamente a sua parte angular, é justamente o esférico harmônico. O episódio de hoje vai focar na parte angular. Por que os orbitais têm formatos diferentes? Por que o orbital S é esférico e por que o orbital P não é esférico? Por que o orbital D tem um outro formato? Vai ser nisso que o episódio de hoje irá focar. Mas antes disso, eu preciso definir para vocês o que é orbital. E a definição correta. Se você veio do ensino médio e te perguntar o que é orbital, você vai me responder: orbital é a região do espaço com maior probabilidade de se encontrar um elétron. Isso é quase que um mantra, né? O que é orbital? Orbital é a região do espaço com maior probabilidade de encontrar o elétron. O que é orbital? Orbital é a região do espaço com maior probabilidade de encontrar o elétron. Esse mantra, né, essa definição, está completamente errada. Simplesmente assim, está errada. A interpretação até que é válida, né? Eu posso olhar o orbital com essa interpretação, mas não com essa definição. A definição de orbital, de uma maneira um pouco mais correta, seria funções de onda espaciais. Eu estou frisando aqui o termo espacial, que vai ficar mais claro à frente. Então, é uma função de onda que depende das coordenadas x, y e z, monoeletrônicas. Então, no caso do hidrogênio, toda a função de onda corresponde a um orbital, porque o hidrogênio só tem um elétron. Em orbitais, em átomos mais complexos, nós temos uma aproximação dessa definição. E a energia desse orbital, né, cuja energia dessas funções, pode ser obtida através de soluções permitidas utilizando a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger eu mostrei para vocês no episódio anterior. Nós temos a função de onda, nós trabalhamos com o operador, o hamiltoniano, e a partir daí extraímos a energia associada a essa função de onda, que é a energia do orbital. Então, um orbital nada mais é do que
função matemática, ou mais especificamente, do que o gráfico de uma função matemática. Aqui nós temos a representação de vários orbitais, o orbital do tipo S, orbitais do tipo P, orbitais do tipo D, orbitais do tipo F. O núcleo ficaria exatamente na posição 000, na origem do sistema cartesiano de cada um desses orbitais. E isso daqui, pessoal, nada mais é do que a forma gráfica de uma função matemática. Não é uma caixa onde o elétron vai estar dentro, não. Orbital é a forma gráfica de uma função matemática. Assim como quando tem um eixo um plano cartesiano, eu vejo uma reta, eu sei que essa reta é a forma gráfica de uma função do tipo y igual a x mais b, ou se eu tenho uma função do tipo y igual a x2 mais bx mais c, que associado a ela tem uma fórmula gráfica de uma parábola, uma equação do segundo grau, a função de onda, por sua vez, vai ter uma representação gráfica. Essa representação gráfica gera essas figuras. E isso, na verdade, são o que nós chamamos de orbitais. O quadrado dessa função, de acordo com a interpretação de Bohr, é que nos dá a maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron a uma dada distância. Como esse quadrado não muda muito o formato da função, simplesmente a gente anula as partes negativas, o próprio orbital, quando representado como sendo o quadrado, nos dá uma informação da densidade eletrônica, da maior probabilidade da densidade eletrônica. Mas o orbital nada mais é do que uma função matemática. Tudo bem? Então, por que esses orbitais têm essas formas diferentes? Como eu já disse, a culpa são de seus esféricos harmônicos. E vai ser isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, essa função aqui é a função específica para o orbital 1s, o primeiro orbital S. Por que essa função me dá uma figura esférica? Afinal, o orbital S ele tem a sua forma esférica. Lembra que essa função está sendo expressa em termos de coordenadas esféricas. E eu defini também no episódio anterior que o raio, o R, ele pode variar de 0 até infinito. Eu não tenho restrições para ele. No entanto, a variável θ, o ângulo θ, ele tem limites. O θ, por exemplo, pode variar de 0 até 180. Por definição, esse ângulo θ é o ângulo formado por um determinado ponto, a origem e o eixo z. E esse ângulo varia de 0 até 180. O ângulo φ, por sua vez, ele vale de 0 até 360 graus. Então, esses são os limites para os ângulos θ e φ. Agora, vamos voltar aqui para a função de onda. Percebam, essa é a parte do esférico harmônico. Existe explícito aqui alguma coordenada θ ou φ? Vocês conseguem ver alguma variável θ ou φ aqui? Não tem. Isso significa que o esférico harmônico para o orbital S, seja ele qual for, não apresenta nenhuma dependência em θ e φ. Significa que ele pode assumir todos os valores de θ e φ. Ora, se ele pode assumir valores de 0 até 180, todos eles, e em φ de 0 até 360, qual é a figura geométrica que nós temos? Uma esfera. É por isso que os orbitais do tipo S, todos eles são esféricos, porque eles não apresentam restrições para valores de θ e φ. Por outro lado, aqui nós temos uma outra função de onda, é a função de onda do orbital 2pz, o orbital P que está sobre o eixo Z, também chamado de orbital 2p0, e o formato do orbital pz, seja ele qual for, o 3pz, o 4pz ou o 500pz, depende desse esférico harmônico, depende dessa parte angular. E no caso do orbital Z, fica explícito a sua dependência com θ. Existem alguns valores que essa função zere, dependendo do valor de θ? Existe. Aqui ela depende especificamente do cosseno de θ. Vocês lembram como que é o gráfico do cosseno de um ângulo? É mais ou menos assim. Aqui eu tenho o valor máximo do cosseno, quando o cosseno desse ângulo é 0. Esse valor vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu chego no valor 0 quando o ângulo é π sobre 2. Π sobre 2 corresponde a um ângulo de 90 graus. E depois eu volto no valor mínimo quando eu tenho 180. Olha que legal. O ângulo θ, ele varre de 0 até 180.
De 0 até 180, ele passa pelo 90. Quando esse ângulo θ for 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, toda a função vai zerar. Com isso, eu tenho o que nós chamamos de um nó, ou região nodal, ou plano nodal. Vamos entender isso aí melhor. Aqui eu vou mostrar para vocês uma projeção bidimensional do eixo z com o eixo y. Aqui eu tenho o valor da função. O ângulo θ corresponde exatamente a esse valor. O valor formado por um determinado ponto e o eixo z. Quando esse ângulo é 0 grau, ele é zero, eu tenho um valor máximo para a função. Porém, esse ângulo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando eu chego em 90 graus, o que vai acontecer com ele? Vai ser zero. Então, aqui eu tenho um formato de uma semicircunferência. A partir desse ponto, de zero em diante, a função não é mais nula, apresenta valores negativos, e eu tenho a outra semicircunferência. Então, esse seria o perfil de um orbital P. Vamos voltar de novo para a função e vamos ver se existe alguma variável φ aqui. O esférico harmônico apresenta alguma dependência em φ? Não. Φ é o ângulo ao redor do eixo z, é o ângulo que gira em torno do eixo z. Se o orbital P não apresenta nenhuma dependência de φ, significa que ele pode assumir todos os valores de φ. Ele pode assumir valores de 0 até 360. Agora, imagine isso daqui girando em torno do eixo z. Qual é a figura que vai nos dar? Qual é o sólido geométrico que vai nos dar? É exatamente o que nós chamamos de orbital P. É por isso que o orbital P tem esse valor. Essa cintura que ele tem, esse enforcamento que ele tem aqui, na verdade corresponde ao plano nodal, a região nodal. Isso daqui é um nó, é um ponto, é um plano. Quando a função passa por ele, ela zera e muda o seu sinal. Por isso que aqui nós chamamos da representação vermelha e aqui representação verde. Sempre que a função atravessa uma região nodal, ela muda o seu sinal. Que fique claro que esse plano nodal, essa região nodal, é resultante de uma restrição angular. Esse zero da função de onda é devido a uma restrição angular. Então, por isso, nós chamamos esse tipo de nó angular, ou região nodal angular. Que isso fique bem claro. O orbital S não apresenta nenhuma região nodal do tipo angular. O orbital P, por sua vez, apresenta uma região nodal do tipo angular. E é isso que caracteriza o orbital P. Eu falei aqui sobre o orbital PZ, que corresponde ao orbital P0. E os orbitais Px e Py? Bom, acontece o seguinte. A solução da função de onda nos fornece três orbitais de mesma energia, três orbitais degenerados, que nós chamamos de P0, P+1 e P-1. O P0 apresenta apenas números reais. Então, é essa função que nós representamos aqui. O P+1 e o P-1 apresentam números imaginários, apresentam números complexos. Por isso, eu não consigo fazer uma figura, uma representação geométrica para ele. O que acontece? O P+1 e o P-1 tem esse problema. Mas, se eu fizer uma combinação linear dessas duas funções, eu posso obter duas outras funções. E essas duas outras funções apresentam apenas números reais. É daí que surgem os chamados Px e Py. São diferentes do Pz, o seu esférico harmônico apresenta agora dependência em φ, mas tem apenas números reais. Por que eu fiz isso? Isso é um procedimento simplesmente algébrico que me diz que, quando eu tenho um conjunto de soluções para uma determinada função, a combinação linear dessas funções também são soluções. Então, o P+1 e o P-1 não me interessa, são as funções originais. Mas a combinação linear delas também me dá soluções. E essas soluções são interessantes, porque apresentam apenas valores reais. Então, por isso que a gente costuma representar o Pz, que é o P0, o Px e o Py. Um método matemático por trás disso não nos interessa por enquanto, mas é bom vocês terem essa informação em mente. Avançando para um outro orbital, vamos falar agora do orbital D. É uma função um pouco mais complexa. Aqui nós temos o esférico harmônico para os orbitais D, mais especificamente para o orbital D0. Eu tenho 5 orbitais P's, 4 deles têm uma forma muito parecida,
né? Aqui é a representação do D-2, e aqui ocorre o mesmo problema. O D-2, o D-1, o D+1 e o D+2 apresentam números imaginários. O que eu chamo de dxy, dyz e assim por diante é a combinação linear desses orbitais, que também são soluções da função de onda. A única que me dá a solução 100% real é o orbital, é o esférico harmônico D0, que nós também chamamos de orbital DZ2. Mas, se nós repararmos, o D0 ou o DZ2, ele é muito diferente dos outros orbitais. Né? Aqui nós temos esse bambolê, né, essa cinturinha. Por que ele é diferente? Primeiro, a gente vai ter que definir algumas informações do orbital D. Os 4 orbitais D apresentam basicamente essa forma. Nós temos quantas regiões nodais aqui de origem angular? Né? Essa forma é culpa do esférico harmônico, não estou citando em nada a parte radial. Se nós percebermos, nós temos 2 regiões nodais. A função desse lado tem um sinal, ela é vermelha. Quando ela passa para esse lado, ela muda de cor. Isso significa que aqui, nessa vertical, eu tenho um plano nodal. Ela aqui está verde. Quando ela passa para cá, ela muda de cor de novo, muda o sinal. Então, aqui na horizontal, eu tenho um outro plano nodal. Eu tenho, portanto, 2 planos nodais para qualquer um orbital D. O que caracteriza um orbital D é a presença de 2 regiões nodais de origem angular. Mas eu ainda não expliquei por que o orbital D0 ou DZ2 tem esse formato um pouco diferente. O que acontece é o seguinte: quando eu represento esse orbital em um sistema bidimensional, um sistema Z com algum outro eixo, X ou Y, eu tenho esse formato. Ele, na verdade, é muito parecido. Ele apresenta os 4 lobos. O problema é que um dos lobos ele é, vamos dizer assim, atrofiado. Ele é menor do que o outro. Eu tenho também 2 regiões nodais, só que a região nodal aqui fica meio na diagonal. Uma delas está aqui, passa por essa região, né? Quando eu saio daqui para cá, existe a mudança no sinal. E a outra região nodal seria o seu oposto. Então, eu também tenho 2 regiões nodais, caracterizando um orbital do tipo D. Vamos olhar aqui para o esférico harmônico. A função de onda D possui alguma dependência em φ? Não. Isso significa que ela pode assumir todos os valores de φ. E quem é o ângulo φ? É exatamente o ângulo ao redor do eixo Z. Isso significa que essa função tem esse formato, porém ela gira ao redor do eixo Z. Né? O sólido formado vem da rotação completa em torno do eixo Z. Por isso que ele tem esse formato. Gera-se esse bambolê, entre aspas, devido à rotação dessa parte da função em torno do eixo Z. É por isso que ele é diferente. Ficou claro isso, pessoal? O formato do orbital é uma função direta do esférico harmônico, porque ele é expresso em coordenadas esféricas. Para concluir o nosso episódio, vamos focar aqui. É a parte angular a responsável pela forma do orbital. E se eu quiser então saber a forma do orbital, se é S, P, D ou F, eu vou olhar para a parte angular, vou olhar para o esférico harmônico. O que vai me interessar nisso? Sobretudo, a quantidade de regiões nodais angulares. Um orbital do tipo S é um orbital esférico, porque ele apresenta nenhum nó, né? Tem 0 regiões nodais angulares. Ele pode assumir qualquer valor de θ e φ. E se ele pode assumir qualquer valor de θ e φ em um sistema esférico, ele vai ser uma esfera. Por outro lado, o orbital P, seja ele qual for, tem esse formato porque ele é caracterizado por uma região nodal que passa exatamente aqui, passa entre os 2 lobos. Então, qualquer orbital P, seja ele qual for, ele apresenta uma região nodal angular. Seja o 2P, seja o 30P, seja o 500P. Ele é caracterizado como P por apresentar um nó de origem angular. O orbital D, por sua vez, apresenta 2 regiões nodais de origem angular. Uma que passa por aqui, nesse caso passa por essa vertical, e outro que passa nessa horizontal. Qualquer orbital D, seja ele qual for, de qualquer nível, apresenta 2 regiões nodais de origem angular. O orbital F, que eu não estou representando aqui, vai apresentar 3 regiões nodais. O orbital G, que não tem muito significado físico, vai ter 4 regiões nodais em seu esférico harmônico. O orbital H, 5 e assim por diante. Então,
Eu espero que isso tenha ficado claro, que o que dá a forma do orbital é o esférico harmônico. Mas a parte radial, que informação eu consigo? Como que, olhando para a parte radial, eu consigo descobrir um nível de energia? Bom, isso eu não vou falar nesse episódio, já falei bastante coisa. Eu vou falar no próximo episódio, onde eu conto com a presença de vocês. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, eu espero que sim. Então, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões e se você não for inscrito no canal, se inscreva. Aproveite também para ver os outros vídeos da Universidade da Química e o vídeo nosso quadro novo do Mega Química. O primeiro episódio eu falo a respeito de substituição nucleofílica. É um assunto muito interessante, essa aula está bem completa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, depois dê uma olhadinha lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.